Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. E hoje, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre as questões que envolvem São Januário, né? A reforma de São Januário, a tão sonhada reforma de São Januário. A gente vai conversar um pouco sobre isso, ver em qual parte, né, isso se encontra, o que pode ser feito, o que vai acontecer, como que funciona o potencial construtivo. Para quem não entende o potencial construtivo aí, ou quem não entendeu ainda, vai entender agora como é que é essa questão do potencial construtivo, o porquê de tanta burocracia e se isso tem a ver com as questões realmente que são de leis ou se tem alguma coisa que embarga aí a questão do Vasco nesse sentido, beleza? Então, peço a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e o mais importante, comente aqui com a gente aqui, compartilhe aquilo que você acha mais importante aqui nesse momento, né, sobre o vídeo, sobre aquela dúvida que você tem, que a gente vai respondendo aqui dentro daquilo que a gente for buscando, pesquisando para vocês, trazendo as melhores informações sobre o Vasco da Gama. Já somos aí 350 inscritos, nossa pretensão é chegar a 500 inscritos, então agradeço a vocês aí, peço a vocês para que estejam conosco, nos ajudando, valeu? Então, dá essa moral aí pro nosso canal, vamos crescer dia após dia, aos pouquinhos, e a gente vai melhorando aqui de tempo em tempo, e trazendo sempre notícias do Vasco da Gama para você, beleza? Então, vamos lá. O Vasco já está com essa questão da reforma já há bastante tempo, né? Já tem uns 2 anos que estão se falando em reforma, e agora já tem a planta de como vai ficar São Januário após a reforma, né? Aí a gente tem hoje capacidade aí bem menor do que a gente poderia ter com o espaço que a gente tem em São Januário. Então foi se desenhado um projeto para que aumentasse São Januário ali dentro do espaço que tem, e o potencial construtivo tem tudo a ver com isso. É a quantidade máxima que a gente pode construir dentro do nosso terreno. Um exemplo, na minha cidade aqui, não pode passar de 3 andares os prédios. Então, ou seja, todos os prédios da cidade, pela lei municipal, tem que ter 3 andares. Se não tiver, você está fora da lei. Então, esse é o potencial construtivo de São João da Barra, ou seja, 3 andares para um prédio. Passou de 3 andares, o cara é multado e tudo aquilo que envolve as legalidades ali. Assim é o Rio de Janeiro também, são as outras cidades. Por isso que o Vasco teve que apresentar um potencial construtivo para mostrar, olha, a gente vai aumentar o estádio para cá, a gente vai colocar isso aqui, aqui vão ter arquibancadas, mostrar o projeto realmente para a Prefeitura do Rio, que é onde faz o trâmite aí para legalizar e autorizar as obras a se iniciarem. Basicamente aí as questões, né, do projeto quando entra na Câmara dos Vereadores lá do Rio de Janeiro, ela é o seguinte, ela entra em pauta, como aconteceu, só que ela entrou em pauta no passado e não foi discutida ano passado, ficou para esse ano. Então, por isso aí já houve um atraso relacionado a isso, porque não foi colocado em pauta, e esse ano se juntaram ali o prefeito Eduardo Paes, mais uma série de vascaínos que ele tem, não importando partido político, e montaram uma comissão entre eles, uma comissão apartidária, né? Pessoas que estão interessadas, na verdade, em ajudar o Vasco, né? A levar isso, parlamentares que estão imbuídos em ajudar o Vasco. E aí montaram essa comissão, aqueles que são vascaínos, e começaram a cobrar isso dentro da Câmara de uma forma mais incisiva para poder sair. E aí já teve, nesse caso, a audiência, a primeira, que foi na Câmara dos Deputados, já com o Pedrinho ali como presidente, né? Pedrinho assumiu em janeiro, então já houve audiência agora há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e agora, nessa semana, a gente teve a segunda audiência, que foi na Barra da Tijuca, lá na Câmara Comunitária. Então, o Pedrinho falou, os vereadores falaram, apresentaram os projetos à comunidade também, porque se é audiência pública, a comunidade tem que estar presente para ver quais os impactos da reforma, né, no trânsito daquele local, no meio ambiente daquele local. Então, assim, são muitos detalhes que você tem que ir passando para a população, para que a população também, ou aquelas pessoas que estejam ali, se sintam seguras diante desse potencial construtivo, dessa reforma que será feita. E aí apresentaram tudo e a população também concordou. Só que agora, normalmente são 2 audiências, né? Vão ter a terceira agora, na verdade, porque a terceira vai ser para contemplar a galera da barreira do Vasco. Então, seja, provavelmente seja feita em São Januário essa reunião, a audiência, ela não está com data definida, mas será feita em São Januário, e aí sim o Vasco
vai pegar e vai trazer para a população ali o que vai acontecer de benefício, de ônus, porque tudo tem os dois lados, esse aumento, o que vai acontecer, para ver se a comunidade do entorno vai estar de acordo, para que continue a questão dessa questão da reforma de São Januário. São Januário é um estádio centenário, onde pessoas se uniram, né, trabalhadores se uniram, torcedores se uniram e fizeram o estádio no terreno que era destinado ao clube. E então a gente já passa muitos anos ali com a mesma estrutura e a gente precisa desse aumento, tendo em vista também o crescimento da nossa torcida. A nossa torcida hoje é uma torcida que todo mundo sabe que é muito apaixonada, lota qualquer estádio que vai, seja no estado do Rio, seja no Brasil, qualquer lugar que vai, tem vascaíno, o estádio está lotado e a gente precisa de alocar mais pessoas com o maior conforto possível dentro de São Januário. Então, é por isso que o potencial construtivo está sendo feito, né? Depois disso, precisa passar por 17 comissões. Essas comissões todas, por unanimidade, isso já aconteceu, já passou por todas as comissões, então, ou seja, eles já votaram, todos eles aprovaram a reforma de São Januário, beleza? E cada comissão tem 15 dias para analisar, ou seja, já analisaram, provavelmente fizeram as emendas ali que eram de acordo com aquilo que eles achavam que tinha que ser feito, se fizeram emenda, e aí está andando isso. O Pedrinho teve nessa reunião e citou alguns pontos, né, referente ao projeto. Então, assim, vai ter a votação após essa audiência agora de São Januário, é a última reunião, já que a comissão participou, para ter a votação. Nessa votação, vão dizer assim, ó, está aprovado o projeto construtivo, né, o projeto potencial construtivo do Vasco, e depois desse potencial, o que vai acontecer? Vai se liberar as certidões ou liberar a venda do potencial construtivo do Vasco para a empresa, né? O Vasco, aí a gente sabe que tem um acordo com algumas empresas já para poder pegar esse potencial construtivo, e isso pode sim ser feito após, né, a aprovação dos vereadores lá na Câmara, na votação da Câmara com os vereadores, com o prefeito do Rio de Janeiro, beleza? Então, assim, Pedrinho participou das duas reuniões, provavelmente vai na terceira agora da audiência, e ele disse, foi realizada quarta-feira na Barra da Tijuca, né? Ele disse o seguinte, olha, a modernização de São Januário tem um impacto econômico na cidade do Rio de Janeiro. Há quase um século, 10 mil torcedores conseguiram se mobilizar para comprar um terreno e construir um estádio, na época, o maior da América Latina. O estádio sendo modernizado, cada um de vocês aqui é como se fosse um desses 10 mil seres humanos que fizeram isso lá atrás, discursou o presidente e completou ainda. O Estado de São Januário tem uma representatividade social para o Rio de Janeiro, e isso é uma verdade, né? Um símbolo, é um marco histórico ali, principalmente pela questão da carta histórica, da resposta histórica que a gente deu, principalmente pela questão da inclusão social que o Vasco sempre fez. Então, assim, São Januário é um marco disso aí, e foi isso que o presidente utilizou para poder passar isso lá na audiência pública que ele fez. Né? Ele falou, o Estado de São Januário tem uma representatividade social para o Rio de Janeiro e para o mundo. Essa é uma realidade e a gente tem que concordar com isso. Se hoje temos grandes atletas de vários esportes negros, isso se deve ao Vasco, que é a questão onde o Vasco foi o único que apoiou os negros e os pobres e continuou no campeonato com esses, né? Porque a comissão e a federação da época, junto com os outros times, isso incluindo todos os times cariocas aí que vocês já sabem quais são, foram contra a questão de negros e pobres, operários, né? E o Vasco se manteve firme e tanto é que até hoje a gente tem a carta aí, a resposta histórica, aonde o presidente do Vasco, à época, mandou para a federação dizendo que não sairia, que ele preferia, ele iria continuar no campeonato dessa forma, e se não fosse para continuar assim, ele tiraria todo o time ali, mas que ele colocaria negros e pobres ali, né, no caso, operários, para poder estar jogando sim. E nesse ano, o Vasco foi campeão carioca, ganhando o primeiro campeonato e jogando muita bola, assustando muita gente e começando a ser uma besta enjaulada no sentido de ser um grande potencial para poder fazer questões sociais. Até hoje acontece isso, até hoje a história do Vasco é lembrada, e essa mesma história incomoda muita gente ainda, então a gente tem que tomar cuidado pelo que está acontecendo, porque talvez a reforma demorada, né, pode ser que eles queiram realmente atrasar um pouco isso. Está previsto a aprovação e tudo dentro dos conformes em outubro, só que outubro já é eleição, né, eleições municipais esse ano, a gente sabe que em 2024 tem eleições municipais, e aí
pode ficar só para o ano de 2025, o começo da reforma de São Januário. Quanto antes isso acontecer, melhor. Essa comissão que foi montada aí, como eu disse, pelo prefeito Eduardo Paes e por outros vascaínos, que é uma comissão apartidária, que não tem partido, na verdade, são vascaínos, independente de partidos, como eu disse aqui, se unindo para poder ajudar o Vasco. Essa comissão tem o intuito de acelerar isso. Então, por isso, das comissões e por isso da votação antes até mesmo do período eleitoral ali, que começa, se eu não me engano, em agosto. Então, assim, tem que correr com isso, que a gente já está entrando em junho já daqui a pouco, né? E ele disse sobre isso e falou: a assinatura do potencial construtivo tem um impacto nas comunidades próximas, como a Barreira do Vasco, que a gente sabe, né? Na infraestrutura e no transporte. Agradeço muito ao empenho de todos aqui. O potencial sendo assinado é um gesto grandioso que o torcedor vascaíno não vai esquecer. E, realmente, o potencial construtivo sendo assinado por todos os vereadores, tenho certeza que isso vai ser gratidão da gente por esses vereadores que estão fazendo, mas a gente precisa, sim, de muita atenção para a gente poder antecipar isso. A audiência pública teve participação de representantes da prefeitura, o secretário municipal de coordenação governamental, Jorge Luiz Ares, e o subsecretário de Desenvolvimento Urbano, Tiago Dias. O arquiteto Sérgio Dias, também, que é responsável pelo projeto São Januário, também esteve presente, ou seja, o arquiteto que desenhou o projeto São Januário esteve presente também para poder dar algumas explicações, conversar um pouco com a galera, né? Essa é a segunda das 3 audiências públicas que precisam acontecer, né? Vai ser votado no plenário da Câmara, e o projeto prevê que um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivos não utilizados no Complexo São Januário poderá ser transferido para diversas regiões da cidade. A Barra da Tijuca deve receber a maior parte disso. Então, por isso que foi feito na Barra da Tijuca, beleza? Então, foi isso aí. A notícia do Pedrinho. Agora, está faltando só para vocês entenderem. A comissão já votou, já teve a primeira em pauta, depois votou já a comissão. Então, assim, já teve 2 audiências. Vai ter a terceira, que é a última, na Barreira do Vasco. E depois disso, aí sim, vai para o plenário para votação. E a gente vai aguardar para ser aprovado com a maioria, com certeza, aí a gente ter a reforma assinada e poder começar as obras antes das eleições, se assim Deus nos permitir, beleza? Então, vamos ficar ligado. Você que é torcedor aí, cara, olhe bastante esse assunto do São Januário, porque às vezes a gente só olha o futebol, mas isso é de extrema importância para o futebol. Então, a gente precisa disso, precisa da reforma do São Januário, precisa do aumento de torcedores do São Januário, porque vai desenvolver ali não somente atividades econômicas, mas também uma atividade social muito maior. E é isso, cara, a gente precisa ficar ligado nisso, valeu? Então, esse é o vídeo sobre potencial construtivo. Alguma dúvida que você tenha, comente aqui, que a gente vai estar tirando essas dúvidas dentro daquilo que a gente puder alcançar ou descobrir aqui ou ter informações, valeu? Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, valeu?